106. Boa noite você do YouTube. Como prometido, hoje nós estamos aqui no nosso podcast desse mês. Queria agradecer. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, por a gente estar aqui, porque sem Ele nós não somos nada. Obrigado, Deus, pela sua presença. E também quero agradecer também a presença da Silmara aqui hoje com a gente, né? Pedagoga, né? Nosso irmão Thales David aqui também, junto com a gente aqui. Hoje nós vamos trazer um assunto muito importante, um assunto que aí está cada vez mais aumentando na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas em toda a nossa região, né? Que é a ansiedade. A gente já teve aqui um papo aqui, Silmara, com o Dr. João Vitor, mas o Dr. João Vitor conhece aqueles que vão até ele, né? Sim. Vocês estão, né, no meio deles, né? Então, seja bem-vinda, Silmara, viu? Gostaria que você se apresentasse aí, porque nada melhor do que você mesmo, né, para poder falar de você. Então, se apresenta aí para nós aí, Silmara, seja muito bem-vinda aqui na nossa programação. Boa noite, Daniel, muito obrigada. Boa noite, Thales. Boa noite, Silmara. Boa noite aos ouvintes da Candeias FM e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Meu nome é Silmara Carla, sou formada em psicopedagogia, graduada em educação especial, lecionei por 30 anos na educação básica, né? Hoje estou aposentada. A carga boa. Sim, e estou trabalhando atualmente na Escola Estadual Paramédico como professora de apoio e atuando como psicopedagoga. Olha. Né? E o que uma psicopedagoga faz? Ela trabalha com crianças com déficit na aprendizagem, na questão emocional, cognitiva e de comportamento também. Então, nas terapias são feitas um conjunto de uma entrevista com os pais, com a família, com a escola, e diante disso nós vamos fazer alguns testes com as crianças que são liberados pela psicopedagogia. A psicopedagoga, Daniel, ela não fecha um diagnóstico. Ela coloca na posição, ela dá uma sugestão para que o neuro ou o psiquiatra, né, feche esse diagnóstico. Então, a psicopedagoga, ela não fecha o diagnóstico. Tem alguns testes que são liberados para a psicopedagoga, que, por exemplo, que não são liberados pelo psicólogo. Entendi. Então, a gente também tem alguns testes que são restritos a nós, que a gente não pode aplicar, porque só cabe o psicólogo aplicar esses testes. Entendi. Então, a gente lida com a dificuldade de aprendizagem da criança mesmo. É tipo assim, porque se deixasse tudo para um psicólogo, psiquiatra, ia encher, né? Então, vocês é tipo uma peneira, vocês vão passar ali, né? Para a gente dar uma enxugada, tirar algumas dúvidas, né? Apontar e direcionar para o profissional correto. Sim, isso. O psicopedagogo, ele lida geralmente com os atrasos na aprendizagem, que prejudica a criança ou o adolescente na aprendizagem. Não, entendi. Muito interessante, né? Isso. Então, tá aí, ouvintes aí, tá? Você tinha dúvida, né? Porque hoje existem muitas profissões, né, hoje em dia, que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Essa, para mim, é novidade, né? Vai aumentando cada vez mais a dificuldade para falar os nomes, né? Psicopedagoga, né? Então é bom porque tem a pedagoga, né? Sim. Tem uma grande diferença, né? Pedagoga com a psicopedagoga. A pedagoga, ela atua geralmente na área escolar. Na área escolar. Isso. Aí vem uma formação acima da pedagoga, que é a psicopedagoga, que já atende na área da saúde, né? Eu sou psicopedagoga clínica e institucional. Eu posso atuar na escola, durante a equipe, né, perante a equipe escolar e na clínica, né? Hoje a minha clínica fica na Rua Benjamin Constante, 743, né? Em frente à nossa querida Vila Vicentina, no Senhor Castro. Fácil de achar. Fácil de achar. Eu atendo de 7 às 11, né? E a gente também conta com mais 2 psicopedagogas aqui em Candeias. Eu gosto de divulgar as colegas porque é um espaço muito amplo, né, Daniel? E o pessoal às vezes fica restrito, né, em estar indo, né? E às vezes nem conhece, né, que é a minha amiga Vera, né, a Vera Martins. Da escola do CI. Do CI. Hoje nós contamos com a colaboração da Andréa Mercelino na Clínica Renova e temos na APAI também a minha amiga, colega de profissão, a Nelma, né, que atende também na equipe da APAI. Então, na verdade, nós somos em 4 psicopedagogas aqui em Candeias, que bom, atuantes. Né? Então, nós temos
Time, né? um time Ok. para colaborar com as famílias aqui de Candeias, Candeias só tem a ganhar, né? com certeza. Então, o que a gente convidou a Silmara para estar aqui com a gente é para poder falar de um tema, né, muito importante. A gente já falou um pouco aqui sobre ansiedade, mas a gente falou do modo geral, Silmara. A gente chamou, né, como eu falei, o Dr. João Vitor aqui, um parceiro nosso aqui também. E ele deu uma explanada boa para a gente, mas hoje nós queríamos frisar um pouco mais sobre a ansiedade infantil, né? Então, vamos começar do começo, né? Como se diz assim, né? Explica pra gente o que é ansiedade infantil e como você explicaria, né, para os pais sobre essa ansiedade. Olha, Daniel, hoje a gente tem um quadro numérico mesmo de uma porcentagem altíssima de ansiedade infantil. A ansiedade infantil, ela começa quando a criança tem uma preocupação muito excessiva com algo. Então, por um exemplo, chega a data de aniversário. Às vezes, por alguns dias, tudo bem. Nossa, tá chegando meu aniversário, né? Vai ter bolo, não vai ter, mas tá chegando meu aniversário. Tudo bem. Mas quando essa preocupação, ela vem com um medo excessivo, aí já é de se preocupar. É um alerta para os pais. Ela começa a roer as unhas, compulsão alimentar, já é um sinal de alerta grande dessa ansiedade. Então, o que acontece? Se essa ansiedade dura todos os dias, já é um excesso de preocupação para os pais. Quando ela passa, como eu falei da data de aniversário, passou o aniversário, a criança voltou ao normal, Ela beleza. pode pensar na próxima, né? Pode pensar no próximo ano, mas ficar com medo excessivo é um sinal de uma ansiedade infantil. Preocupação em ir para a escola, quando ela se dá uma desligada das brincadeiras rotineiras, né, começa a brincar, mas começa a se preocupar, questão de amizades, né, como eu vou ser aceita num grupo, como eu não vou ser, e se eu for para a escola acontecer isso? Se eu for para a casa da minha avó acontecer isso? Já é um caso de preocupação para os pais, está procurando um profissional adequado. Entendi. Aquele negócio, preocupar sem saber se ainda vai acontecer, Se né? vai acontecer, justamente. Muito constante na nossa área escolar, na questão infantil, é a questão quando a criança vai fazer uma prova. Ou ela não quer ir para a escola, ou ela chega na escola, ela dá alguns sintomas, né, que vem ou uma dor de barriga, ou uma dor de cabeça, ou ela pode chegar a vomitar, pode chegar até a desmaiar. Já teve caso de desmaio, né, nas escolas que eu já lecionei, e chega em casa, a mãe liga e fala, mas ela está normal aqui em casa. Então, quer dizer, a ansiedade já está num grau mais elevado, que já é um alerta para os pais. E esses são os principais sintomas. Os principais sintomas. E hoje a gente tem, né, o transtorno do TAG, que é o transtorno generalizado da ansiedade. Então, ele já começa com tratamento mesmo, com medicamento. Entendi. Né? E a ansiedade, transtorno da ansiedade generalizada. Generalizada. Que já generalizou. Existe uma diferença entre a ansiedade normal e a patológica? É isso que eu te falei. A patológica já é essa que já generaliza, né? Aquela ansiedade de todo dia, do que vai acontecer. A criança vive do si. A normal, a criança fica ansiosa até o momento, por um exemplo, os pais marcam uma viagem. Ela fica com aquela ansiedade, né? Tá chegando a viagem, que horas que vai ser? Que dia que vai ser? Tá faltando quanto tempo? Chegou a viagem, ela viajou, acabou. O TAG já é mais preocupante. A criança começa a roer unha excessivamente. A criança já fica com medo de dormir sozinha. A criança já cria aquela... a se automutilar. A criança se automutila. Né? O que é isso? Ela começa a coçar muito. Ela começa a abrir feridas no couro cabeludo. Então, assim, quando ela começa a se preocupar
exageradamente, já é um sinal que a criança precisa ser indicada, né, aos profissionais competentes. Sim, pela sua experiência que você já teve, vamos falar assim, não vamos falar de um ponto clínico, vamos falar de um ponto humano. Qual Sim. que é a sua, você acha que são as causas, as principais causas da ansiedade infantil? Olha, Daniel, são várias causas. O primeiro pode ser causado por um trauma que a criança sofreu, separação de pais, a criança pode estar, né, ligada, um apego excessivo em um dos pais, né, ou do pai ou da mãe, a perda do ente querido pode ser causa de uma ansiedade infantil e também pode ser genética. A genética também causa. Se a mãe tem uma ansiedade ou o pai tem uma ansiedade excessiva, geneticamente comprovado, a criança pode vir a ter uma ansiedade. Isso é um ponto importante. A outra coisa também que eu não sabia, né, sobre a genética da ansiedade. Né? Já ouvi falar sobre outros tipos de doenças genéticas, né, como tipo diabetes, né, às vezes até mesmo aquela doença que a gente nem gosta de falar o nome dela, né? Sim. Né? Agora, a ansiedade, para mim, já é novidade sobre isso, Genética, né? É isso. Sobre a genética. Mudanças bruscas, né? Quando às vezes muda de uma cidade para outra, pode vir ansiedade. O excesso de cobrança, né? Às vezes a mãe cobra muito resultado escolar, quer que seja o primeiro, né? E é um alerta que eu estou dando, né, para todas as mamães que estão ouvindo. Seu filho é único, o rendimento dele é o único. Não é que a criança esteja um tempo, mas quando ela é estimulada, Daniel, de uma maneira certa, a mãe não precisa estar preocupando que ele seja o primeiro. Entendeu? Uhum. Ele vai fazer o que ele consegue e tá tudo bem. Mas ele precisa ser estimulado. Entendi. Entendeu? Então, assim, a cobrança excessiva de uma coisa que às vezes a criança ainda não está pronta, então ela causa ansiedade infantil, sim. Entendi. E a ansiedade... Pouca rotina, né? Uhum. Hoje a gente vê que as crianças fala excesso de telas, né, Daniel? Uhum. E isso causa mesmo. A criança tem que ter uma rotina, ela tem que ter um horário para ela dormir, ela tem que ter horário para ela levantar, horário para ela se alimentar. A criança, hoje, com o nosso tempo, ela tem que ter esse horário. Porque esse horário vai fazer dela um adulto comprometido com as rotinas. E até mesmo para o bem-estar. E o excesso de tela também é uma das causas da ansiedade que compromete muito. E sim, a gente pegar tipo o TDAH, como diz o Dr. João Vitor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, né? A ansiedade, ela também, como você disse, que ela é genética. Então, a ansiedade também, tipo, a gente nasce com ela ou a gente encadeia ela com os traumas. São os dois né? fatores, né, Daniel? Como eu falei, a ansiedade ela pode desencadear devido a esses traumas, né? Uhum. Às vezes um bullying que a criança sofre na escola, a gente já teve muitos casos, né? E o que eu estou falando aqui são experiências vividas dentro de uma escola com 30 anos de experiências, não conheci experiência. Então, a gente tem muita coisa para ser colocado aí. Quando vem da genética, e que ela se manifesta na idade escolar, geralmente, né? Então, assim, aí é um caso que entra, né, às vezes, com medicação. Como psicopedagoga, a gente tem uma linha que não somos contra a medicação. Mas, primeiro, a prevenção, prática de esportes, as intervenções certas e corretas pela família, né? E com a orientação médica, é lógico, se vier, tem que tomar medicação por um tempo, sim, e justamente a terapia comportamental que é feita com uma psicóloga. Aí já entra a outra parte da equipe, né, que se chama uma equipe multidisciplinar, que entra o papel da psicóloga. Entendi. E existe, né, algum tipo de prevenção para ansiedade? Sim, tem as intervenções, sim. Criar a rotina,
né, essa rotina que eu acabei de falar. A criança não dormiu muito tarde, já chegou casos de criança comentar conosco, porque quando a gente é professor, eles contam tudo, né? Então, assim, eles brincam, né? Quer saber de uma notícia, fale na escola, porque as crianças, né, elas são muito puras. Então, assim, elas contam muitos casos e tudo. E, assim, chegava caso de criança de 6 anos dormir 1 hora da manhã. Então, no outro dia, ela estava exausta para reter os conteúdos da escola. Então, chegava na escola, às vezes dormia. Então, assim, uma das prevenções, criar essa rotina, né? Não ficar muito tempo na tela antes. E a tela que eu falo, Daniel, não é somente celular. Porque às vezes falam, eu não dou o celular pro meu filho, mas ele vê desenho a tarde toda. Ele está numa tela. Né? Todo jeito é tela. Então, eu dou o meu notebook, uma tela. Uma tela. Entendeu? Então, assim, tudo referente à tela. Aliás, A única tudo coisa não. que às Que vezes o muda. que melhora é, por exemplo, o celular vai forçar mais a vista, né? A tela lá já não força no televisão nem tanto. Mas para a ansiedade é a mesma coisa. Mas a questão do cérebro, né, Daniel? O Uhum. cérebro continua trabalhando ali e as mamães, né, que estão me ouvindo, prestar muita atenção nesses desenhos que não tem fala, que tem só movimentos. Então, isso está estimulando o que, criança? A gente precisa de conteúdos pedagógicos. Sim, tem muitos dentro das redes sociais que estimulam as crianças, né? Vídeos educativos. Ah, mas o meu filho não gosta. O seu filho não gosta porque você não acostumou, você ainda não apresentou, ele não conhece, né? Jogos pedagógicos dentro, né? Do Google, que a mãe pode estar acessando. Então, assim, a gente pode usar a rede social a nosso favor, mas tudo com limitação, porque tudo com excesso, Daniel, faz mal, né? Então, assim, uma linguagem positiva, né? Às vezes, eu sei que a rotina da família é muito difícil, Daniel. Hoje, mamãe sai 6 horas da manhã, ela chega 6 da noite, vê o filho pouco. Mas criar uma rotina, pegue os livrinhos dos contos infantis, os contos infantis mesmo, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida, e vai contar para o seu filho, né? Com uma idade aí, bebê até 8 anos. Ah, mas o meu filho não gosta. Senta, é um momento de afeto, um momento de carinho, um momento de contato. Tá tirando da tela, entendeu? Um outro motivo que pode estar prevendo, né? Preventiva à ansiedade. Acolher o choro. Muitas crianças choram, né? Com vontade de falar alguma coisa e às vezes naquela hora a mãe acha que é uma birra, ou, né, quem está com a criança responsável, ou a babá, acha que é uma birra e não é. Às vezes a criança está tentando... Pedindo socorro. Um socorro, uma ajuda naquele momento que ela está na crise da ansiedade. E às vezes, não estando atenta a isso, na correria do dia a dia, passa e fica ali. E sobre, você tocou no assunto aí sobre a escola, Sim. A educação integral, ela ajuda ou ela atrapalha? Olha, Daniel, eu estou no tempo integral, né, na Escola Estadual Padre Américo, ajuda muito. Os meninos têm as oficinas, eu estou falando da realidade onde eu trabalho, né, as oficinas onde a criança tem a oficina de arte, que é ótima, a criança libera, né, as emoções, mas os professores e nós, né, da equipe escolar, a gente está sempre atento. Quando nós vemos que o tempo integral não está a favor da criança, a equipe pedagógica chama, né, a família, conversa, encaminha. Se for só uma ansiedade momentânea ali, beleza. Se não for, é encaminhado para o regular e a criança vai fazer outra atividade no período do tempo integral. Mas é muito válida essa sua pergunta. O tempo integral contribui muito. E tem casos e acasos, né? Isso. Porque às vezes a criança ela tem um ambiente muito hostil dentro de casa. Sim. Né? E ela encontra uma paz, um conforto na escola. Sim. Né?
Ou às vezes a criança está no tempo integral e sente uma saudade, uma falta muito grande dos pais, né? Então é casos e casos ali, Casos e né? casos, isso. A gente olha muito por esse lado, nós professores, a equipe pedagógica, porque quando sai do controle, que a gente vê que a ansiedade, por exemplo, de ficar numa escola, né, o tempo que eles ficam, né, que é a mais que o regular, então, assim, a equipe sempre está atenta para estar comunicando a família, ver o que está acontecendo, às vezes é uma fase, às vezes geralmente são traumas, Daniel. Ou é perda, ou é mudança, ou é separação, que infelizmente hoje a gente tem que colocar, porque está aí para a gente, né, está lidando. Então, assim, tem os pontos positivos, como todo tempo escolar, e tem, né, também os negativos. Mas eu creio que são mais positivos, Daniel, porque a gente tem muito sucesso no tempo integral. Inclusive, nós acabamos agora, esse semestre, a gente estava com um projeto de emoções, que a psicóloga Simone, ela participou conosco, né? Eu estou no 6º ano do tempo integral, e ela fez um ótimo trabalho em grupo, no 6º, no 7º e no 8º ano da Escola Estadual Padre Américo. Então, foi um trabalho muito bonito, foi um trabalho eficaz, atingiu muitos objetivos. É claro que não tem nada 100%, mas 80% foi atingido das propostas e foi muito válida a presença da psicóloga dentro da escola. E outro ponto também, né, aproveitando aí que a gente está nesse assunto, como que está o suporte, né? A escola está tendo suporte, o governo está dando um suporte nessa direção das crianças com ansiedade, tem um programa específico, ou é vocês por conta de vocês? Olha, Daniel, é uma pergunta que me deixa de saia justa. Infelizmente, se tivéssemos essa equipe multidisciplinar que é composta pelo psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, é um sonho. Né? Inclusive, eu tenho um projeto que foi apresentado para o presidente da Câmara, o Lucas, né? E o vereador Adriel, está com 15 dias, em fazer essa equipe multidisciplinar entrar para dentro da escola. Porque os professores precisam desse apoio, porque hoje está crescendo muito, não só o transtorno da ansiedade, mas como o autismo, o TDAH e outras síndromes, né, que precisamos desses profissionais dentro da escola. E, infelizmente, as escolas que correm atrás. Entendi. Atrás de um neuro, atrás de um psiquiatra, atrás de uma fono, né? Eu falo a escola com a família. A gente não faz nada sem, primeiro, uma reunião conjunto com a família, né, para estar escolhendo o melhor caminho a seguir. Agora, para te falar, se a escola tem esse apoio dessa equipe, não. A gente não tem. Mas então fica aí, né? Um recado aí para os nossos governantes. Olha para nossas crianças. Um apelo, porque a família sente uma dor muito forte, Daniel, e não é fácil receber um diagnóstico, não é fácil você ir até um consultório de uma psicopedagoga para ver essas causas da aprendizagem, porque o meu filho está com 12 anos e ainda não está alfabetizado, saindo um pouquinho agora da ansiedade, já que você tocou e me deu abertura, é muito doloroso, é só sentindo na pele. Graças a Deus, na minha família, até hoje, eu não tive, mas eu sinto na pele como professora. E como as minhas colegas professoras, que eu tiro o chapéu e, assim, não dou nota 10, dou nota 1000, se esforçam e faz quase que todo esse papel sem ter a formação. Às vezes ela tem que ser psicóloga, às vezes ela tem que ser terapeuta, às vezes ela tem que ser uma psicopedagoga e ver o que está acontecendo, né? As nossas amigas supervisoras também que nos dão esse suporte dentro da escola. Agora eu estou falando como professora, não estou falando como psicopedagoga, eu vou desviar um pouquinho do caminho. E estar nesse desafio, Daniel, é muito grande.
Porque imagina você, se coloca no lugar de um pai que recebe um diagnóstico desse e às vezes não tem condições, não tem como chegar ao tratamento. E quando chega, às vezes é tardio. Como Só um minutinho, que a Silmara. gente fica? Só um minutinho, pessoal aí da rádio aí da 106,9. Nós vamos dar um intervalinho para o nosso apoio cultural. Mas você do YouTube, pode continuar aí. Você que quer continuar ouvindo esta entrevista, esse podcast, é só ir lá no YouTube, Daniel Reis 83 Gael. E que lá nós vamos estar continuando ao vivo. Então já voltamos para você da Rádio 106. Então nós vamos continuando aqui com a nossa amiga Silmara aqui, né? Ela vai dando continuidade aqui ao nosso podcast. Pode falar aí, Silmara, continuando aí o que você estava falando para a gente. Então, dando continuidade, Daniel, essa equipe seria muito importante. Então, fica o nosso apelo, como eu estava falando, porque quanto mais cedo tudo for diagnosticado, o que vai refletir na escola é super mesmo importante. Eu trabalhei na rede municipal de Campo Belo, gostaria muito de mandar um super abraço às minhas colegas de Campo Belo que estão ouvindo, a 106 FM, a secretária de Educação. Lá em Campo Belo existe essa equipe e existe uma equipe que direciona justamente a essas causas. Então, a gente tem uma assistente social, uma psicóloga dentro da escola, que já nos favorece muito. Porque quando elas estão dentro da escola, você chega, Daniel, você tem atendimento até para você, se precisar. Professor. Então, assim, é uma equipe que muito importante. E eu vou deixar o meu apelo aqui, né, para os nossos governantes, né, principalmente para o nosso querido prefeito, que olhe mais para essa área da educação juntamente com a saúde. Porque nenhuma das duas caminha sozinho. Você pode caminhar sozinho, mas junto você caminha mais rápido. Você caminha mais rápido. E como eu te falei, só quem sente na pele é que sabe o que é ter, o que fazer. E agora? Eu recebi o diagnóstico. O que eu vou fazer? Como que vai ser? Porque a gente fala muito da inclusão escolar, tanto quanto a social, mas o que nós estamos fazendo para essa inclusão? Então, essa equipe multidisciplinar dentro da escola, ela teria que funcionar muito bem. Então vamos agora voltar, depois a gente vai fazer mais esse apelo, Silmara, porque a gente não está ao vivo pela Rádio 106, né? Então nós estamos só pelo YouTube, então depois a gente faz mais esse apelo aí para que todos possam estar cientes, né? Você aí do YouTube aí que está ouvindo aí, ajuda, né? Se você tem alguma influência, se você tem um pezinho lá dentro da nossa prefeitura, vai conversa lá com o nosso prefeito lá, fala para ele dar uma ajuda aí nessa parte, porque é muito importante, gente. Ansiedade leva ao suicídio, né? É pesado, mas é a verdade, né? A gente precisa ser verdadeiro, né? Estamos de volta agora pela Rádio 106 também, né? A gente estava aqui fazendo um grande apelo aqui, o pessoal do YouTube estava nos ouvindo aqui. Eu gostaria até, Silmara, você pode até repetir o abraço, né, que você mandou aí pro pessoal de Campo Belo, né? Porque você citou que eles estão ouvindo, então eles não ouviram o seu abraço, né? A gente estava no YouTube. No YouTube. Então, eu quero mandar um abraço, né, e um super beijo para minhas amigas de Campo Belo, professoras, né, da rede municipal, onde eu fiz parte da equipe por 4 anos e me sinto muito honrada de ter feito parte da equipe, Daniel, porque, como eu estava comentando, lá tem a parte, né, essa parte da equipe que trabalha dentro da escola. Então, a gente tem assistente social e a psicopedagoga
é psicóloga dentro da escola, Uhum. né? Psicopedagoga, eu errei, psicóloga, tá? A psicóloga e assistente social dentro da escola, para estar indo nesses casos e encaminhando. Então, lá tem, no município, né, uma parte da equipe onde tem esse apoio e aprendi muito em Campo Belo com essa rede de apoio. E é o sonho, acho que, de toda a escola, né, ter essa equipe para ajudar, porque cada um na sua área, como a gente falou, né? Essa equipe multidisciplinar, ela vem com um fonoaudiólogo, né? Quantas crianças com atraso na fala, que prejudica? Ele está com atraso na fala, Daniel, no primeiro período, com 4 anos, vamos colocar assim. Às vezes ali não vai refletir, mas no primeiro ano, quando ele começar a ler e escrever, o atraso vem, aí vai prejudicar a leitura, vai prejudicar a interpretação, vai prejudicar a matemática, entendeu? Então, assim, quanto mais cedo for diagnosticado e tratado, melhor é. E a família também, ela não tem essa formação, ela precisa ser instruída, né? Como a gente está falando da ansiedade, a família precisa saber, mas o meu filho fica pouco tempo na cela, Silmara. Qual é esse pouco tempo? Eu conversei com a mamãe outro dia no consultório, né? Aí ela me deu aquela olhada, eu falei, quanto tempo seu filho? Pouco tempo. Mas qual é esse pouco tempo? 2h30. Poxa vida, para uma criança de 5 anos, 2h30. É muito tempo, né? Uma criança, no mínimo, 15 a 30 minutos de tela. O outro tempo que ela tem em casa, né, é brincadeiras mesmo, até mesmo para desestressar, tirar essa, né, essa ansiedade que tanto vem. E você vê que a criança, assim, cada dia que passa, tá vindo a compulsão alimentar, tá vindo os medos, é medo de dormir sozinho, é medo de dormir no escuro, é medo de acontecer alguma coisa. Foi como eu falei no início da nossa conversa. E se eu for para a escola e o ônibus quebrar? Já aconteceu isso com a minha na escola, entendeu? E se eu chegar na escola, eu ficar durante a aula e você não vier me buscar, mãe? E se não tiver ninguém para me pegar depois da aula? Ela sempre vive do si. O que essa criança está vivendo, Daniel? Somar em coisas simples, né? Sim. Não é coisa muito complicada. Você vai esperar vir buscar do colégio. Todo dia a mãe busca, mas ela pode ficar com essa questão. Né? E isso vai atrapalhar ela dentro da sala de aula. Que atenção, concentração, memorização, que tanto a gente trabalha, a criança vai ter, se ela está preocupada, se ela está ansiosa com o que vai acontecer, se ela entra 12h30, sai 15 para cima. Olha o tempo que ela fica naquela preocupação, na cabecinha dela. E se eu chegar no recreio não ter ninguém para eu brincar? E se eu ir para a educação física, eu cair e machucar, ter que ir para o hospital? Uma linkagem que eu já estava segurando para fazer essa pergunta, ela entrou, essa questão da comunicação com outras crianças, no caso, porque eu sabia, se eu chegar no recreio e não tiver ninguém para brincar, e como se dá essa interação? O que atrapalha na questão da comunicação, Silmara, por gentileza? Muitas coisas. Ela se isola. Ela se isola. Ela se isola com medo de ser rejeitada. Olha só. Aconteceu conosco, né? A gente teve que chamar o SAMU. A criança ficou com falta de ar. Ficou com falta de ar. E a gente saiu com a criança da sala e ela com falta de ar mesmo. E assim, os sintomas, eles são físicos mesmo. Eles se tornam, assim, a criança, por exemplo, ela faz xixi na roupa mesmo. Ela dá crise de choro intensa, que você não consegue controlar. E essa questão da falta de ar, a gente levou, a criança foi para o SAMU, colocou, né, oxigênio. A gente acompanhou até o hospital. Ela ficou, quando a mãe chegou, ela não tinha sido medicada de manhã. E sem o medicamento dela. E a gente foi conversando depois. Depois eu procurei, criança não era da minha sala. Mas sempre quando tem esses casos, eu sou muito maternal, então eu envolvo demais com as coisas. E o que acontece? Eu fui procurar, ela falou assim, eu mudei de escola agora, eu tô sem amigo, e na outra escola eu tinha mais amigos, e não vieram para essa escola. Olha o que causou na criança.
Vai encadeando, né? Tudo. É tipo uma bola de neve, Uma né? bola Quando de vai neve. indo, ela vai aumentando. E aí pode se tornar o TAG, o transtorno, ansiedade generalizada, Tá. que é o que aconteceu com ele. E deixa eu te fazer uma Essa pergunta. Tem cura? Ou só uma paralisação? Ansiedade. Aí vai do contexto inteiro das terapias, da medicação e o contexto familiar. Porque se os três não acompanhar Daniel, aí não adianta. A família faz a parte dela. Aí a escola, às vezes, a família não comunica com a escola não está sabendo. Ou a família, às vezes, no início tem receio de aceitar. Então, É tipo um círculo. é um circo. Tem que estar ali, presente Tem que- ali, família, É um elo, escola, né? um elo ali, Isso. né? Para dar mais atenção e dar mais, como se fala assim, como eu posso dizer, dar mais oportunidade para a criança desenvolver, né? Desenvolver mais. De forma mais, não só acelerada, não, mas de forma mais completa. leve. Isso. Entendeu? Né? Mais leve, tanto para a família quanto para a escola. É como eu falei, a psicopedagoga, como eu estou hoje aqui, ela lida com o quê? Com as dificuldades de aprendizagem emocional e cognitiva. Né? Aí você falou, tem cura? Eu posso te falar que tenha e o médico pode chegar aqui para mim e falar, não tem. Então, ao meu ver, do aspecto ensino-aprendizagem, eu posso te falar que tem o controle. Entendeu? Diante das causas. Né? Igual eu falei, né? Por exemplo, a criança sofre um bullying. Né? Antigamente eram os apelidos, né? A gente era cheio de apelidos. Tem crianças que lidam bem. Né? Tá tudo ótimo. Mas tem criança que não. Às vezes é muito sentimental e aquele bullying ali, ela pode levar o resto da vida e até evadir a escola. Entendeu? Então, assim, no aspecto escolar, né, como psicopedagoga, então eu posso te falar que ela tem o controle. Né? Agora, em termos, por exemplo, a Silmara vai parar de usar medicação? Aí já é a parte do neuro ou do psiquiatra, né, que indicou a medicação da criança. Entendi. Eu te fiz essa pergunta mais cedo. Sim. Sobre, né, se o tempo integral ajuda. Agora eu vou perguntar uma outra coisa. Espiritualidade ajuda? Muito. Muito. Mesmo para criança? Sim. Está na formação, está nessa formação de entender o que é talvez Deus, o que é, né? Essa questão de... Eu acho que toda família, tendo a crença em Deus, independente da religião, eu acho que quando a família apresenta, né? Você falou de religião, e segue, é muito válido, Daniel. É muito válida. A espiritualidade, ela é válida em todos os momentos, sabe? Porque se você ensina a criança, né, os mandamentos de Deus, né, quando ele honra seu pai e sua mãe, eu acho que daí já começa com você, sim. Porque a partir do momento que você honra seu pai e sua mãe, você vai honrar as pessoas fora, e ali vai criando um ambiente. Quando a mãe ora por um filho, eu acho que não tem oração mais poderosa que uma mãe orar por um filho, um pai orar por um filho, mesmo à distância, né? Quando eu falei de separação, existe, Daniel, ex-marido e ex-mulher, mas não existe um ex-filho. Então, assim, quando a gente fala assim, a gente espera que tenha esse contato, né? Que o pai não esqueça, em qualquer momento, que tem um serzinho ali, que independente da idade, ele está ali, ele está à espera do pai, ele está à espera da mãe. A mãe também, eu acho que, dependente do que foi o motivo, eu acho que na hora de unir para ver o bem-estar do filho, eles têm que esquecer essa parte e a espiritualidade nesse ponto, quando a criança vai dormir, né? Que Deus te abençoe, meu filho. Deus está abençoando para que ele tenha um dia melhor, que ele tenha um dia na escola legal, né?
E quando ele sai também, quando ele volta, para que ele tenha proteção. Hoje todos nós precisamos dessa espiritualidade, né, Daniel? Com certeza. Independente da crença. Uhum. Mas a gente tem que ter uma fé, né? E é difícil, sim. Como eu te falei, né? Quando recebe um diagnóstico, minha criança tem ansiedade, ela tem o TAG e agora. Não é fácil, porque a criança te quer presente a todo tempo. Como eu te falei, ela vai direcionar a um dos dois. Ou ela vai se apegar demais à mãe, não vai querer que a mãe faça nada, não vai para lugar nenhum, ou vai se apegar demais no pai, não vai querer que o pai trabalhe, ou vai se apegar demais na babá, não vai querer que a babá vá embora. Então, assim, é complicado. E quando você tem fé, você sabe que vai resolver. Vai passar. Vai passar. Com certeza passa. É um momento difícil, mas passa. Com certeza. Essa questão, você falou, essa questão do apego a uma pessoa da família, ou uma pessoa específica, ela pode, não, quando essa pessoa está presente, ela tem um comportamento diferente, ela aprende melhor. E quando você está longe, ela muda o comportamento, ela aprende melhor com essa pessoa. E quando ela vai para a casinha do pai ou da mãe, ou está na casa de um amigo, ela fica... pode alterar com pessoa ou não? Altera, tem criança que não tenha ansiedade. Né? A mudança fora, né? do ambiente, ela Já faz. Por quê? O que acontece? Às vezes em casa, a mãe pode ser muito rígida. Entendeu? Então ali ela já tem um comportamento. Quando ela chega, por exemplo, na casa da avó, tem até uma frase, né? Na casa da avó pode tudo. Então, aí ela já muda. Por exemplo, no consultório, né? Comigo. Às vezes, quando eu vou dar uma devolutiva, o que é a devolutiva? É sobre os testes e avaliação que nós fazemos, né? Para dar sugestão, né? Do diagnóstico. O que acontece? Ela fala, eu falo, nossa, comigo fala sem parar. Ela, nossa, na minha casa é super quieto, na escola é super quieto. Então, muda mesmo não tendo ansiedade. Isso. Ansiedade. Eu já vi muito, assim, em vídeos, assim, no YouTube, assim, a questão de ter um animal de estimação, né? Igualzinho, às vezes eu já vi da criança em crise de ansiedade, o cachorro vai lá, um cachorro treinado, abraça a criança. Você acha que nesse ponto trazer um amiguinho, né? Um animalzinho, assim, ajuda no tratamento? Muito. Aí a questão do afeto, né, Daniel? A criança, ela precisa muito de afeto. Por mais que, às vezes, como eu falei, o dia seja corrido, o trabalho seja cansativo, às vezes não tem paciência, mas ela precisa desse afeto. E ter um animal de estimação, eu tenho um sobrinho com 4 anos de idade, né? E a gente sempre teve algum bichinho, né, de estimação. E outro dia ele me pediu um hamster. Aí a mãe dele não vai trazer. Eu ainda não encontrei, mas eu vou levar. É onde ele está. Ela está escutando aí? Tá, ela vai me matar. Mas é onde ele está se apegando, né? O animal, por exemplo, o cachorro, excelente, né? Amigo. Ele está ali, ele brinca, ele vai correr, ele vai desenvolver a coordenação motora, atenção, concentração, vai estar ali com ele brincando, né? Joga uma bolinha, vai pegar, e vai correr com o cachorro, né? É difícil, ele vai aprender a tratar, né? Quando direcionado, Daniel, a melhor coisa, porque ele vai saber que ele vai ter que dar banho no cachorrinho, dependendo da idade, né, Daniel? A gente está falando em questão de criança aí, a partir de 5 anos. E aí pegando uma responsabilidade. Sim, alimentação, água, né? Até o banho mesmo, uma vez na semana, né? Quando for dar o banho no animalzinho, né? É no cachorrinho a vez de semana, né? Na criança não, viu, mamãe? Isso. Aí o que acontece? Deixa a criança ali usar mesmo as mãos, né? Com a supervisão de um adulto, é claro, está criando vínculo. Então, assim, todo vínculo que é criado com a criança, no momento que ela está ansiosa, Daniel, não tem uma maneira melhor de estar desenvolvendo cognitivo, o emocional da criança. Entendi. O esporte também, aprender a ganhar, a perder, né? Muito a competir. Importante, muito importante. Eu ia deixar para o final, mas já que você tocou, Daniel, a prática de esporte é muito importante para a criança. E a gente tem, né, aqui em Candeias, tem a escolinha do futebol, para as meninas se
tá um pouquinho assim escasso, mas assim, a gente tem, né, essa parceria que tem com as escolas, né, e a gente vê que surte muito resultado, porque o esporte ele desenvolve tudo. Ele desenvolve a coordenação motora fina e ampla. O que é a coordenação motora fina e ampla, né? A gente fala um termo técnico que às vezes em casa não vai saber. Quando a criança começa a escrever, né, coordenação motora fina. Ah, meu filho tem a letra ruim. Por quê? Não desenvolveu muito a coordenação motora fina. Não deixou brincar lá no barro mesmo, na areia. Não precisa de coisa cara ou coisas assim, Daniel, de marca para estar desenvolvendo. Entendeu? Coordenação ampla. Vamos pular corda. Vamos brincar de amarelinha. Voltar às brincadeiras antigas. Não precisa de muita coisa para estar desenvolvendo essas habilidades. O jogo é tão importante, Daniel, porque a criança tem que saber ela lidar com frustração. A gente nunca vai ganhar só na vida. A gente tem os momentos de perdas. E às vezes esses momentos de perdas se tornam frustrantes, porque quando na minha infância eu tive tudo. Então, assim, a família protege tanto que às vezes cria uma cúpula ali que acabou. E aí, não sabe perder, vai brincar, não sabe brincar, entendeu? Tem tantos jogos, né, hoje, assim, jogos mesmo, para todas as idades. A gente tem livrinhos aí que você pode colocar na banheira e ir contando para a criança que tá ótimo, sabe? Então, tem várias oportunidades aí para as mamães estar lidando, né, desde bebê com a criança, para que não desenvolva ansiedade. E vamos agora entrar no... Há 2, 3 anos atrás, né, que a gente tivemos a pandemia. A pandemia contribuiu bastante, né? Nossa, muito. Para o lado Muito, negativo. muito. Para o lado negativo. O que aconteceu na pandemia, Daniel? O primeiro isolamento, né? A gente não tinha contato nem com o pessoal mais próximo das nossas famílias, né? Que são as crianças que hoje têm 11, 12 anos, eu imagino, né? Então, são as crianças que estão frequentando no 6º ano. Os que nasceram também durante a pandemia Os foram que muito nasceram prejudicados também. muito. Então, assim, contribuiu bastante para o lado negativo. O isolamento, assim, detonou com todas as partes que a gente terminou de falar. Você acha que potencializou ou abriu mais diagnóstico que estava escondido, que muitas mães talvez ou pais não tinham identificado, e isso foi apenas uma forma de pronto, agora identifiquei. Aí teve que, os pais teve que vivenciar mais com os filhos, né? Aí percebeu mais. Os dois. Acho que muita coisa foi evidente, Os né? dois, Mas acho que os dois. A convivência, assim. E hoje também, como o Daniel falou, né? A psicopedagoga, né? Por exemplo. Vamos para o meu lado, que é a minha parte. A gente não tinha, eram poucas que eram formadas, né? Então, depois da pandemia, a gente tem um nível de crescimento de psicopedagoga, por quê? O déficit na aprendizagem foi muito grande. Entendeu? Então, assim, cresceu em todas as áreas e prejudicou muito. A gente está encaminhando aqui para o final, a gente tem 7 minutinhos aqui ainda, né? Nesses 7 minutinhos, Silmar, porque se a gente for conversar, a gente vai ficar aqui a noite inteira, o papo tá rendendo, o papo tá bom, a gente já até largou aqui né, o nosso roteiro aqui, a gente foi fruindo, graças a Deus. Então, mas nesses últimos 7 minutinhos aqui, vamos dar uma enxugada aqui, eu vou te dar esse tempo para você, para aquilo que ainda você não conseguiu falar, porque é muita coisa importante mesmo, né, sobre essa ansiedade, porque às vezes até um gancho aí para esse finalzinho, Silmar, ansiedade gera suicídio, ou não? Gera, e muito. Eu já tive casos de adolescentes deixarem cartas escritas, graças a Deus não ocorreu, porque foi socorrido antes. Gera suicídio, Daniel.
E muito. A ansiedade, ela gera. Por isso que a gente pede muito o apoio da família, o apoio emocional da família. E a gente quer que com esse podcast seja um divisor de águas mesmo, sabe? Para que as famílias prestem mais atenção no comportamento dos filhos. Porque às vezes você acha que é normal. Um choro, a criança está chorando ali, não, mas chora à toa. Qualquer coisa ele está chorando. Atenção nesse choro excessivo, atenção exagerada na comida, né? Quando está comendo demais, não é normal. Quando a criança se isola, quando a criança tem a dificuldade de ir para a escola, ela está indo certinho, de repente ela trava. Atenção quando a criança tiver, né, provas marcadas, que começa a querer faltar de aula. Muita atenção nesse comportamento. E o apoio profissional. Se você, família, vê, né, algum desses sintomas, que foram citados vários aqui durante esse nosso tempo, peça ajuda profissional. Não tente caminhar sozinho. Porque sozinho você pode chegar, como eu falei. Mas junto você vai mais longe. Então, eu deixo esse apelo, né? Quero deixar um grande abraço a todos os ouvintes. E a você, Daniel, por estar abrindo esse espaço. A gente está falando. Ao Thales. Obrigado, ao pessoal do YouTube. Um grande abraço. E conte comigo, né? Estou aqui com o maior carinho para receber qualquer, né, pessoa que precise desse apoio, que precise contar com a gente. Estamos aqui. E fazer um alerta aos pais também. A gente falou muito da ansiedade infantil, mas tem muitos adultos, né, que às vezes têm esses sintomas e às vezes não procurou ajuda ainda. Procure ajuda, principalmente os adolescentes, né? Procure essa ajuda, a família dar mais atenção. Não é aborrecência, é uma troca de hormônio muito forte que os meninos passam, então tem que olhar por esse lado. Então, assim, quem tem adolescente em casa, eu peço, assim, com o maior apelo e carinho do mundo, tenha muita atenção com o adolescente que você tem em casa. Com certeza. E para a gente encerrar esse nosso podcast, também quero deixar, né, mais um grande apelo que a gente fez aqui pelo YouTube. Nossos governantes aí, não queremos falar de política, queremos falar de crianças, né? Nós queremos falar de crianças que precisam de ajuda, que estão pedindo socorro. Então, eu costumo falar, Silmara, que é mais fácil a gente mexer na raiz do que a gente cuidar depois da planta. Por quê? Né? Se nasce uma raiz perfeita, uma raiz forte, a planta vai ser forte, né? Para o resto, os frutos vão vir. Bom, então a gente precisa trabalhar aqui nas crianças, que é o começo, né? Sim, a gente precisa formar... É uma prevenção precoce, isso, né, Daniel? né? Porque as crianças é o futuro. Sim. O nosso futuro, ali, crianças que estão ali na escola vão ser futuros vereadores, futuros prefeitos, né? Futuros médicos, futuros advogados. Então, nós precisamos cuidar deles do início para que eles possam depois caminhar com as suas próprias pernas no futuro. Né? E caminhar bem, né, Daniel? Caminhar bem. Ser feliz. Isso. A gente não tem a felicidade todos os dias, felicidade plena, mas a gente também não pode viver e se acontecer isso. E você, governante, você vereador, você prefeito, você vice-prefeito, vocês podem fazer a diferença. Está na mão de vocês. O futuro, né? Vou falar de todos os prefeitos, de todos os vereadores. O futuro do Brasil, o futuro do mundo estão na mão de vocês. Então é vocês que podem fazer a diferença. Quem dera se, né, a gente pudesse melhorar o mundo com esse podcast. A gente não pode, né? Mas nós podemos fazer a diferença. Assim como eu costumo contar a historinha do homem que estava na beira da praia. Toda vez que a maré subia, descia, ficava cheio de estrela no mar, né? Quilômetros e quilômetros de praia. E um senhorzinho só olhando aqui lá, todo dia de tarde ele ia lá e ia jogando as estrelas do mar. E ficava milhares de estrelas no mar ali, morria, né? Falei, mas o que você está fazendo aí? Olha o tanto aí, o que vai adiantar? Falei assim, ó, eu não vou salvar todas, mas ele pegou uma aqui, mas na vida dessa aqui eu vou fazer a diferença. Né?
Então, é você aí que tem, né, o poder, né, legislativo, executivo, vocês podem ser esse que vai fazer diferença na vida de uma pessoa. Se você conseguir salvar uma criança, você já fez a sua missão aqui na Terra. É ou não é, gente? É sim. certeza. E outro apelo rapidinho, Daniel. Uhum. Pais, nunca deixe de abraçar seus filhos. Muito importante. Mesmo que eles não queiram. Então, não, abrace, beije, aproveita essa fase. Às vezes, mas cresceu, não gosta. Se você der o primeiro abraço, ele te retorna com um abraço. Então, o certeza. afeto dentro de casa é o principal para que essa ansiedade seja. Certeza. Para finalizar, irmão. Bom, a questão a gente estar aqui atento aos assuntos é bem psico, por isso que é psicopedagogia, já vai mais enraizada, né? Tem mais coisa para destrinchar, isso é muito Sim. bom. Esse vídeo vai ao ar, vai ter as visualizações, o pessoal pode fazer pergunta, você pode deixar sua pergunta, mesmo que não esteja no Daniel ao vivo mais, mas Certeza. vai ficar as perguntas aqui, o Daniel pode enviar. E a questão igual quando a senhora deu o exemplo, a criança se isola, dentro da sala de aula pode acontecer uma questão que às vezes quem é leigo, poxa, tá dando um ataque epilético, dando um ataque cardíaco, a gente fica assim que não entendeu o que está acontecendo. Então a importância do time, acho muito bacana, olha, nós somos 4 que nós tem que falar a mesma linguagem. Tem, sim. Né? Tem, sim. E também saber ramificar, poxa, o prefeito, as autoridades competentes, tiver mais algum órgão para poder conseguir fazer essa aliança, então é importante. É um trabalho que tem que ter mesmo essa questão de a unidade, né? Então, parabéns pelo trabalho, foi muito obrigada. bom estar aqui com você. Eu tenho certeza que o povo que também que está acompanhando, vai acompanhar, já está muito bem, já servido, né, Daniel? Acho que é isso. Eu Muito que bom. agradeço a vocês. Tá? Então, Maravilha. depois do apoio cultural, você dá 106,9, nós vamos ter ainda mais nossos quadros aí de música sertaneja aí. Aquela raizona, viu, gente? Né? Que não é qualquer coisa não, viu? Aqui é só Túlio do Tempo. Olha aí. Aqui é José Rico Milionário, Tulinho Tinoco. É só Olha música. aí. Como diz o outro, é só musicão. Então, muito obrigado. Já já estamos de volta. Você do YouTube aí, muito obrigado, vocês aí que nos acompanhou também. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado, Thales, obrigado, Silmar. Tem um escondido ali, gente. Ó. Aponta aí, ó, dá um tchauzinho, Torco. Uma boa noite a todos vocês e fiquem com Deus. Até a próxima.